ti as nossas ofertas, os nossos dízimos como ato de adoração, clamando ao Deus que eles possam ser abençoados por ti. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.
mas acima de tudo com as nossas vidas, ó Pai. Que elas possam ser para o teu perfeito louvor. Que elas possam servir, ó Pai, para que mais e mais pessoas possam ver que só Tu és Deus. Que Tu és o Deus Santo, o Deus que é, que era e já vir. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao meu Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Nossas crianças estão a sair para o culto infantil. Crianças até aos 8 anos. Convido-vos a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Vamos prestar atenção à leitura da palavra e deixar desde já que o Espírito do Senhor a trabalhe aos nossos corações. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda a pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse aos senhores: eis aqui, senhores, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo em quadriplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E neste plano de Jesus, neste propósito sublime de vir buscar e salvar o que se havia perdido, Jesus ministrou de muitas maneiras. Algumas delas nas sinagogas, onde entrava com alguma frequência, também no próprio templo, outras vezes em alguma praça, algumas outras vezes na montanha e algumas vezes em casas. E é interessante porque o texto bíblico relata 8 situações em que Jesus esteve em casa de alguém. E nessa casa aconteceu alguma coisa de extraordinário. Uma casa onde Jesus esteve foi em Cafarnaum, a casa de Simão Pedro, um dos discípulos que ele havia chamado. A sogra de Pedro, um daqueles que Jesus ia chamar, estava gravemente doente. E Jesus acabou por curar a sogra de Pedro. Uma outra casa foi em Cafarnaum ainda, quando Jesus estava numa casa que não seria grande e que estava apinhada de gente dentro da casa, gente fora da casa,
e que 4 homens, movidos de compaixão, trouxeram um paralítico e, não conseguindo perfurar aquela multidão, porque era tão compacta, acabaram por encontrar uma abertura no telhado que alargaram mais e fizeram descer Jesus. E naquela casa, Jesus primeiramente curou a ferida espiritual daquele homem, dizendo que perdoados são os teus pecados, e depois curou fisicamente também da sua enfermidade. Uma outra vez, Jesus teve compaixão e curou de tal modo a filha do chefe da sinagoga. Essa filha tinha morrido e Jesus acabou por ressuscitar aquela menina. Numa outra casa, a casa de Zaqueu, Jesus fez alguma coisa extraordinária que nós vamos mais em pormenores considerar de seguida. Mas também, tendo Jesus ressuscitado Lázaro, do outro lado de Jerusalém, em Betânia, uma casa onde Jesus entrava com alguma frequência, onde se acomodava, onde de certo modo era recebido como família, e tendo Lázaro morrido, Jesus veio junto dele, do seu corpo, já cheirando mal, e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Algum tempo depois, João relata que Jesus esteve em casa de Lázaro, de Maria e de Marta, e sentando-se à mesa, aconteceu uma coisa extraordinária. Veio uma mulher que, com uma boa quantidade de bálsamo, ungiu os pés de Jesus. E que Jesus diz que ela, na verdade, estava a ungí-lo, preparando para a sepultura. De uma outra vez, em casa de Simão o leproso, Jesus está a receber a gratidão de Simão. Está, de facto, a ser objeto de uma ceia especial. E também nesse lugar chega uma mulher que traz uma boa quantidade de bálsamo e derrama sobre a cabeça de Jesus, exalando um perfume extraordinário em toda aquela casa. E até alguns entre os discípulos diziam, sobretudo, aquele que era o homem da bolsa: nós poderíamos vender isto por muito bom dinheiro. E Jesus lhes diz que ela está a preparar-se, está a prepará-lo para a sepultura. Numa outra casa, que não era sua também, Jesus havia comissionado os seus discípulos para encontrarem um espaço para ele celebrar a Páscoa dos judeus. Estamos exatamente nos últimos dias da sua vida aqui na terra enquanto homem. E naquela casa, Jesus celebrou a Páscoa e formalmente despediu-se dos seus discípulos. Até que Jesus é preso e levado para uma outra casa, a casa de Caifás. E aí não foi festa, aí não foi gratidão, aí não foi reconhecimento, aí houve julgamento. E Jesus foi julgado e o caminho para a cruz já estava definido. Meus irmãos, 8 casas onde Jesus esteve e que aconteceram coisas extraordinárias. Eu quero hoje focar a vossa atenção na casa de Zaqueu e naquilo que foi a experiência de Jesus. E de facto a pergunta que os homens poderiam fazer, mas à qual Jesus dá logo a resposta no versículo 10. A pergunta é esta: o que é que Jesus veio fazer? E ele próprio respondeu, antecipando essa questão, deixando claro exatamente o seu alvo, o seu propósito da sua vinda, dizendo isto: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É interessante a palavra que é usada para buscar-se. Buscar-se é realmente um esforço que é feito com grande interesse, procurando alguma coisa que tem um grande valor e que estava perdida. Ele veio buscar aquele que estava perdido.
em termos espirituais, aquele que estava afastado de Deus. Aquele que realmente até poderia estar a procurar Deus, mas não conseguia encontrar. Tal como os atenienses, que o apóstolo Paulo encontrou mais tarde, como que tateavam procurando Deus, como se Deus pudesse ser encontrado e apalpado pelas mãos. Contudo, Deus pode ser encontrado. Jesus veio buscar aquele que vagueava de religião em religião, de igreja em igreja, quase podemos dizer nos dias de hoje. Aquele que, de certo modo, estava inquieto com a sua situação diante de Deus. Procurava a verdade. Jesus veio buscar esse que procurava a verdade. Ele veio salvar. E salvar quem? Aquele que, nessa busca, verdadeiramente veio ao encontro de Jesus. E que, uma vez salvo, naturalmente que acaba por ser liberto do seu pecado. Acaba por ser liberto e restaurado do seu isolamento de Deus, do seu distanciamento de Deus, e chega ao encontro com Deus. Ele veio buscar e salvar aquele que estava na sua angústia por causa do sentimento de morte diante de si, do sentimento de perdição, daquele sentimento de Deus santo, absoluto, que não tem contacto, não tem comunhão com os pecadores. Ele veio buscar e salvar para trazer e restaurar essa comunhão. A angústia motivada pela sensação de insegurança da sua alma ou da sua vida. Quantos aqui neste momento têm certeza e estão tranquilos, em paz, sabendo que a sua alma está segura nas mãos de Deus? Quantos? Mas também pergunto, quantos ainda não estão? Quantos, diante da realidade da morte, que é inevitável, mais dia menos dia, e se ela acontecesse nos dias de hoje, estariam com a sua alma tranquila, porque ela estaria segura nas mãos de Deus? Quantos podem dizer, a minha alma está nas mãos de Deus, eu estou salvo? Jesus veio buscar esses que estavam inseguros, esses que estavam em grande preocupação por causa do destino da sua alma. Jesus veio salvar e libertar aqueles que estavam debaixo do jugo da opressão de Satanás, da força do mal. Jesus veio buscar e salvar para reconciliar o homem com Deus e levar cada homem, cada ser humano que aceita o sacrifício de Jesus, que aceita ser reconciliado com Deus, a uma posição única e maravilhosa que é a de ser feito filho de Deus. E notem, meus irmãos, como é que Jesus veio. Ele veio como filho do homem. Aliás, ele começa logo por dizer isto, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nesta apresentação que Jesus faz, enquanto Filho do Homem, ou como Filho do Homem, ele está, de facto, a afirmar, a enfatizar a sua humanidade. Jesus era Deus, totalmente Deus. Jesus veio, encarnou, mas ele já existia antes. E nessa sua condição divina, o Deus que se fez homem, o Deus que encarnou, o Deus que chegou junto de nós e se identifica conosco de uma forma toda especial, é demonstrado aqui neste, o Filho do Homem. Jesus foi naturalmente filho de Maria, não de José, mas por inspiração, por ação especial e única do Espírito Santo, ela concebeu. E nessa condição da sua concepção, do seu nascimento, Jesus, de facto, chegou aos homens e mulheres do seu tempo, nesta condição humana, mas ao mesmo tempo sendo integralmente, totalmente divino. Meus irmãos, aquilo que Lucas descreve aqui não é mais do que um exemplo daquilo que Cristo fez nesse seu propósito de vir buscar e salvar que se havia perdido. Reparem, ele vai encontrar um homem de nome Zaqueu. E quem era este Zaqueu?
um grande pecador, que estava mergulhado na sua ganância, que estava angustiado pelo sentimento de culpa, e ele demonstra isso mais tarde. Se há alguma coisa tenho fraudado, naquilo que eu tenho falhado, eu estou pronto a fazer alguma coisa, porque de facto isso pesava na sua consciência. Cada um de nós que está aqui, quando erra, quando peca, a consciência pesa, verdade? Eu não sei se neste momento a sua consciência está a pesar-lhe por alguma coisa. Alguma coisa que disse que não devia ter dito. Alguma coisa que fez, da qual se arrepende profundamente. Alguma coisa que muito desejaria não ter feito. A nossa consciência acaba por ser o juiz no nosso tribunal próprio. Nós não precisamos, na maior parte das vezes, que alguém nos aponte o que nós fizemos de errado. E, meus irmãos, de tal modo isto é verdade que basta pensar numa criança pequena, com 2, 3, 4 anos, quando faz alguma coisa errada. E quando o pai, a mãe ou o avô chega junto dessa criança, vendo o que foi feito de errado, os irmãos sabem o que é que a criança faz? Não fui eu. Não fui eu. É o estado de negação próprio do ser humano e que começa desde criança. E, meus irmãos, mesmo quando nós chegamos ao estado de jovem ou de adulto, também temos a tendência, quando estamos diante de Deus, para dizer, não fui eu. Aliás, essa já foi a posição de Adão e de Eva, que depois da sua desobediência, depois de terem feito aquilo que Deus tinha dito que não deveriam fazer, quando Deus chegou junto deles, o que é que Eva disse? Não fui eu. Não fui eu. A culpa foi da serpente. Chegou junto de Adão e diz, não fui eu, foi a mulher. Esta capacidade que nós temos de dizer, não fui eu, a culpa não é minha, já tem muitos anos, meus queridos. Faz parte da nossa própria maneira de ser. Mas exatamente por causa desse sentimento de culpa que às vezes nos maga, às vezes interiormente nos aperta, que Jesus veio. E ele veio, e este Zaqueu sentia isso, daquilo que ele tinha feito de errado. E cada um de nós acaba por sentir. Crentes ou não crentes. Já tendo entregue as nossas vidas nas mãos de Deus ou ainda não. Nós temos este sentimento de culpa quando fazemos alguma coisa errada. Zaqueu estava angustiado no seu sentimento de culpa. E por causa daquilo que era a sua profissão, ele estava também isolado da multidão. E a multidão tinha raiva dele. Tinha um ódio. Porque ele era cobrador de impostos. Era um colaboracionista com o governo opressor. Eu creio que qualquer um de nós aqui, quando recebe do tribunal ou das finanças alguma coisa para pagar, coercivamente, fica a olhar para aquele papel e diz, eu vou ao shopping comprar uma moldura e colocar isto porque é uma maravilha. Nossa vontade é rasgar aquilo, espezinhar. A nossa vontade às vezes é ir lá às finanças e reclamar. E a cultura fiscal que se instalou neste país é paga primeiro e reclama depois. E talvez um dia venhas a receber. E isso provoca em nós um sentimento de antipatia por aqueles que estão no sistema fiscal. Zaqueu era um deles. E quando as pessoas chegavam lá para pagar aquilo que era o seu imposto e que Jesus, de certo modo, subscreveu dizendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a verdade é que aquilo que era cobrado por Zaqueu na qualidade colaboracionista com Roma não era aquilo que era de César. Era aquilo que era de César, mais aquilo que era do bolso direito dele, aquilo que era do bolso esquerdo e aquilo que estava por baixo da mesa.
Porque ele mais adiante diz: se alguma coisa eu defraudei a alguém, restituirei em quadruplicado. Possivelmente, Zaqueu tinha a ideia que tinha cobrado muito mais do que aquilo que era devido. E isso pesava na sua consciência. E talvez por causa disso até não houvesse razão para Jesus querer entrar na casa de Zaqueu. Mas notem que Zaqueu fez um esforço, ele procurou, ele queria ir ao encontro deste Jesus, porque ele sabia de algum modo que somente este Jesus poderia aliviá-lo, libertar a sua consciência, trazer paz ao seu coração, assim como somente este Jesus pode trazer paz ao coração de cada um que está aqui. Eu não sei o que é que está a pesar no seu coração neste momento. O que é que realmente o deixa, se não angustiado, pelo menos triste. E com algum peso que gostaria muito de ser aliviado no dia de hoje. Zaqueu tanto queria ser aliviado que ele correu ao encontro de Jesus, mas barrou com aquela multidão. Mas porque ele estava determinado a encontrar-se com Jesus, encontrou ali uma árvore e subiu nela. Ele sabia que Jesus ia passar por ali. Você sabe, Jesus está hoje a passar por aqui. Jesus está a passar pela sua vida. Jesus está a passar pela sua casa. Você quer encontrar-se com Ele? Você já se encontrou com Ele? Zaqueu quis tanto isso, que não se incomodou com aquilo que pudesse vir a ser alguma hostilidade da parte de outros. Ele procurou Jesus. E quando Jesus passa ali junto, diz: Zaqueu, desce depressa, porque em tua casa entrarei eu. Em tua casa eu quero entrar. Meus queridos, deixem-me fazer esta pergunta. Algum de vós ficaria triste se Jesus, passando por aqui, dissesse: quero entrar em tua casa? Algum de vós ficaria triste? Eu sei que cada um de vós estaria pronto a dizer: Senhor Jesus, passa por minha casa, vem. Mas depois logo pensava um pouco e dizia: olha, daqui a 1 hora, porque eu primeiro tenho que ir arrumar a casa. Tu nem sabes aquilo que ficou lá. A roupa espalhada. Eu já tenho entrado em algumas casas para fazer certificação energética e uma das coisas lá que me dizem: olha, não olhe para a casa. E a resposta que eu dou é: eu não vim para arrumar. Mas Jesus veio. Jesus veio para arrumar a sua casa. Jesus quer entrar na sua casa e arrumar aquilo que está desarrumado, aquilo que está amontoado, aquilo que você gostaria, de certo modo, de ter tudo direitinho. Mas fica para si, fica para os seus. E, de certo modo, nós acomodamos-nos um pouco àquilo que temos em nossa casa. Lembro-me quando era jovem e morava na parede, que da parte de trás da nossa casa, nós tínhamos casado há pouco tempo, da parte de trás da nossa casa, numa vivenda, numa moradia, havia um casal que ali morava. Ele deixou a mulher, deixou o filho, juntou-se com uma outra mulher e, ao fim de um tempo, eles faziam do passeio a sua sala de estar com um garrafão de vinho para aquele dia. E bebiam até acabar. Às vezes iam seguros aos muros até chegar a casa. E isto aconteceu sucessivamente ao longo de alguns anos. E às vezes o cheiro que vinha daquela casa era tão nauseabundo que nós não sabíamos o que é que estava a acontecer, até chegámos a pensar que havia algum animal morto ou alguma coisa. Chegou um tempo em que os bombeiros vieram, porque de facto as queixas foram de tal modo da vizinhança, vieram. E eles foram removidos daquela casa. E um caminhão levou montes e montes de lixo daquela casa. Ratos mortos.
tudo aquilo que havia de lixo que eles encontravam na rua levavam para casa. Meus irmãos, às vezes a nossa casa está com lixo. A sua casa espiritual pode estar com lixo. E neste momento eu convido cada um de vós a pensar, a olhar para dentro da sua casa e a ver que lixo é que ela tem. E deixe que o bombeiro de serviço entre na sua casa e limpe. E esse bombeiro de serviço é Jesus, que veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Veio para limpar. Um dia lembro-me de alguém ter contado uma história de uma pessoa que convidou Jesus a entrar na sua casa. Jesus entrou e, acreditem, a casa estava um brinquinho, tudo arrumadinho. Jesus entrou e a pessoa entregou-lhe: olha, aqui tens as chaves desta casa. Cada quarto, cada sala, a cozinha, tinha a sua chave. E Jesus foi experimentando as chaves, porque entretanto aquela pessoa saiu, deixou Jesus à vontade, tranquilo. E ao fim de um tempo voltou, e quando voltou, Jesus estava sentado a uma porta de um pequeno compartimento. Quando a pessoa entrou em sua casa, Jesus levantou-se e ela perguntou: então, Jesus, estás satisfeito estando aqui em minha casa? Estou e não estou. De facto, os teus quartos, a sala, a casa de banho, a cozinha estão num brinco, mas eu não consegui entrar neste compartimento. Ah, Jesus, aí não. Mas não porquê? Porque é aí que eu guardo todo o lixo. Aí não quero que entres. Às vezes nós convidamos Jesus a entrar na nossa vida, mas há um compartimento que nós fechamos, que trancamos, onde guardamos o lixo todo e não deixamos que Jesus entre. É assim na sua vida. Há aquela área que Jesus quer trabalhar e que você não deixa. Há aquela conversa que você costuma ter e que não quer que Jesus ouça. Há aquele relacionamento que você tem e que é tão prejudicial, mas você quer deixar Jesus distante disso. Há aquela decisão que você está para fazer já há algum tempo, mas não quer fazê-la porque não se quer comprometer com Jesus. E ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, nós não encontramos Zaqueu a dizer: olha, não entres neste compartimento. Zaqueu ficou tão feliz por Jesus entrar. O verso 6 diz que ele desceu, pois, com toda a pressa e o recebeu com alegria. Quando você recebeu Jesus na sua vida, na sua casa, recebeu com alegria. Ainda hoje tem alegria por Jesus estar na sua vida, na sua casa. Mas há alguém aqui que ainda não recebeu Jesus e quer hoje sentir uma tremenda alegria porque quer convidar Jesus a entrar na sua vida. Há alguém aqui? Vejam no verso 7. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. E os irmãos acham que Zaqueu se importou com isso? Nada. Porquê? Porque Zaqueu muito desejava receber Jesus em sua casa. E quando nós recebemos Jesus na nossa vida, na nossa casa, há sempre alguém à nossa volta que murmura alguma coisa. Alguém à nossa volta que, de certo modo, acha que nós não somos dignos de receber Jesus. Você tem alguém assim à sua volta? Pai, mãe, esposa, marido? Algum amigo em especial? Não se preocupe com os outros. Deixe aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros dizem. O importante é a sua relação com Jesus.
O importante é deixar Jesus realmente entrar na sua vida e deixar que Ele arrume aquilo que está por arrumar. E vejam o que Jesus fez com Zaqueu. Ainda que tivesse causado grande inveja em outros, Zaqueu estava feliz. E a vida de Zaqueu foi totalmente transformada. Ele disse: Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe o restituo em quadruplicado. Quando Jesus entra na nossa vida, ou quando Jesus entrou na nossa vida, não significou que nós tivéssemos que dar metade dos nossos bens aos pobres, que nós tivéssemos que restituir o quadruplicado daquilo que tínhamos ganho. Mas alguma coisa nós tivemos que fazer para acertar a nossa vida com Deus e deixar que Deus transforme, de facto, a nossa vida. A situação de cada um é pessoal, é única. E realmente, quando Jesus entra na nossa casa, Ele quer transformar a nossa vida. Primeiramente, eu gostaria que você pensasse numa entrada de Jesus na sua própria casa, no seu corpo. A Escritura diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, quando nós deixamos que Jesus entre na nossa vida, Ele entra e faz morada em nós. Mas Jesus também quer entrar na sua casa, onde está alguém da sua família, marido, esposa. Pense naqueles na sua casa que ainda têm tantas coisas por arrumar, que ainda se sentem esmagados pelo peso da consciência que não foi limpa, pelo sentimento de culpa diante de Deus, o sentimento de impotência também de se salvarem a si mesmos. E Jesus vem, retira toda a culpa, retira-nos esse sentimento de culpa e de impotência de salvação, ainda que na verdade nós não nos possamos salvar a nós mesmos, mas nem precisamos. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos restaura, é Ele quem na verdade quer transformar a nossa vida. Eu gostaria que cada um de vós aqui hoje pudesse sentir uma grande alegria e gratidão a Deus, porque Ele entrou na sua vida, Ele entrou na sua casa, Ele restaurou, Ele transformou e Ele abençoou. Mas gostaria também que outros que ainda não fizeram essa decisão, ainda não deixaram Cristo entrar na sua vida, realmente hoje possam ter essa alegria, essa experiência. Meus irmãos, gostaria de deixar uma pergunta convosco: o que é que Jesus pode fazer hoje, ou quer fazer hoje? Eu creio, meus queridos, que para além de Jesus querer entrar na vida daqueles aí em quem ainda não entrou, Ele também quer entrar na nossa casa. Estou a pensar em casa física. Nós sempre pensamos a igreja como um templo. E na verdade é. Na verdade, a igreja é o lugar onde nós nos congregamos, onde nós nos reunimos para louvar, para agradecer a Deus, para receber a mensagem e para sermos impulsionados a servi-lo. Mas também, quando nós olhamos para o Novo Testamento, vemos igrejas onde não havia templos. Os templos, na verdade, só foram construídos muito mais tarde. Mas a igreja funcionava. E funcionava onde? Nas casas dos crentes. Quando eu, no início, vos mencionei 8 casas onde Jesus entrou, à exceção de uma, que era a casa de Caifás, onde Jesus foi julgado, em todas as outras, Jesus teve a oportunidade de abençoar, teve a oportunidade de fazer um milagre,
teve a oportunidade de perdoar pecados, teve a oportunidade de transformar vidas. E quando Jesus quer entrar na sua casa, Ele quer fazer o mesmo hoje. Eu olho ali para a irmã Carminho, para o meu Romão, e lembro-me com muita alegria e gratidão a Deus, aqueles 3 anos consecutivamente, que às terças-feiras à noite nós reunimos em casa deles. E quantas pessoas passaram por aquela casa e ouviram o Evangelho? Quantas pessoas se foram convertendo? Olho para a Luciana ao lado, somente para mencionar, como às vezes íamos um pouco mais cedo e trabalhávamos com a Luciana, preparando-a para o batismo, o discipulado. Os irmãos, as casas servem para isso também. Não é só para servir de habitação para nós, não é apenas para nos dar um teto e um conforto, é também para que o Evangelho possa ser pregado, para que outros membros da família possam ser ganhos. E o meu desafio a cada um de vós hoje é tão somente este. Convide Jesus a entrar na sua casa. Abra a sua casa para que a palavra de Deus seja pregada. Nós temos estado a fazer isso ultimamente em Vila do Conde. Alguns irmãos estão aqui que nos dão muita alegria. Os missionários Odges ali estão ainda. E nós pedimos as vossas orações para aquilo que vai ser a orientação deles nos próximos tempos. Porque a igreja que os tem apoiado já disse que dentro de alguns meses parará essa ajuda. Eles desejam continuar aqui no nosso país. O fruto do trabalho que eles têm desenvolvido está a começar a aparecer. Meus irmãos, Deus quer abençoar Vila do Conde. E eu sou teimoso. Ainda não perdi nem a visão, nem a determinação de ver uma missão ali. Às vezes as forças já não são muitas para atender a tudo. Mas delegamos os missionários João e Deigene esta responsabilidade de pegar e arrancar, desenvolver o trabalho de Vila do Conde. E por enquanto os irmãos sabem onde é que estamos a reunir? Em casas. Em casas. Durante muitas vezes reunimos em casa dos missionários Hodges, em casa da Luciana, em casa da Cíntia. E outras casas mais que se possam abrir para que o Evangelho seja pregado. Nós estamos prontos a ouvir aquilo que o Senhor tem e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Os meus irmãos, eu penso em Matosinhos também. Deus tem colocado diante de nós este desafio tremendo de ganharmos almas para Cristo aqui em Matosinhos também. Quantas casas se podem abrir para que o Evangelho, a palavra de Deus, seja pregada, seja anunciada? Eu vou deixar que o irmão ou a irmã que já é crente considere isso. Se realmente acha da parte de Deus que pode abrir a sua casa para que a palavra de Deus possa ser pregada aí. Gostaria também de deixar o convite. Alguém aqui que ainda não fez publicamente a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Alguém que desejaria muito, neste dia, dizer: Jesus, entra em minha casa, entra na minha vida. Se gostaria de fazer essa decisão hoje, se tem sentido durante a mensagem, durante os últimos tempos, que Deus quer falar e está a falar ao seu coração e está a dizer: eu quero salvar-te. Jesus morreu na cruz por si há 2000 anos. E essa salvação, essa morte de Jesus tem efeitos até hoje. Jesus quer entrar na sua vida. Alguém que esteja aqui no nosso meio. Vamos ficar de pé. Alguém que esteja aqui no nosso meio que gostaria de dizer: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero que Jesus entre na minha vida.
Ou até pode dizer, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, eu já fiz isso, pastor. Eu já aceitei, já recebi Jesus no meu coração. E quero agora, diante desta congregação, manifestar essa sua decisão. Eu vou pedir que tenha a coragem de vir aqui à frente. Ou pelo menos levantar a sua mão do lugar onde está. Alguém aqui. O Senhor está chamando. Nosso amigo tem vindo à igreja há poucas semanas. Creio que a primeira vez que esteve aqui foi no culto de funeral do nosso irmão Luís Mendes. Ele é aqui de Matosinhos, tem frequentado outra igreja, mas tem sentido que Deus o tem trazido até aqui. O nome dele é Belarmino, certo? Bernardino. Vou pedir que os irmãos fiquem em oração por ele. Mas quero neste momento dar a oportunidade a mais alguém. Alguém que realmente no seu coração tenha sentido, eu quero aceitar Jesus. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Eu quero que Jesus realmente alinhe tudo aquilo que está desalinhado na minha vida, com a minha família. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Do lugar onde está, saia, venha aqui à frente. Está a ver, não precisou dizer mais nada, mas apenas com este gesto que depois nós iremos aprofundar, acompanhar, ajudar, manifestar a sua decisão, a sua entrega. Eu convido agora, venha neste momento. Deixe que realmente Deus toque na sua vida. Não tenha vergonha. Jesus disse, aquele que me confessar diante do meu Pai, ou diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus não quer negar você. Jesus quer afirmar-se você como filho de Deus. Aceita o Senhor Jesus. Eu sei que alguns estão a lutar com isso neste momento. E eu estou a insistir porque sinto da parte do Espírito Santo que devo insistir. Dar essa oportunidade. Venha neste momento. Aceitando o Senhor Jesus de todo o seu coração na sua vida. Deixe que Ele transforme, que Ele limpe, que Ele oriente, que Ele dê alegria à sua vida neste momento. No lugar onde está, levante a sua mão, se lhe custa chegar aqui. Nós queremos orar por si. Alguém neste momento. Levante a sua mão. Eu não vou insistir mais. Mas quero orar. Alguém mais no nosso meio. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai do céu, louvado seja o teu santo nome, por aquilo que tu tens feito, pela vinda do Senhor Jesus, o Filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E, ó Deus do céu, maravilhosa graça que tu tens estendido sobre nós, em que nós, como pecadores, de costas voltadas para ti, te recebemos pela fé e aceitamos, Senhor, essa graça maravilhosa de salvação. Ó Pai do céu, muito obrigado, Senhor, porque tu tens tocado na vida deste teu filho, Senhor. Tu tens dirigido aqui, Senhor, e nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que tu orientes a sua vida, que o alivies de qualquer angústia, de qualquer preocupação, Senhor, que ele, na verdade, entregue sempre a sua vida nas tuas mãos, Senhor do céu. Nós pedimos, ó Deus, por outros que estão ainda nos bancos dos seus lugares, que estão a sentir no seu coração, mas que estão a lutar, Senhor, com isso. Eu te peço, Pai do céu, que o teu Espírito não desista, que o teu Espírito não deixe de continuar a tocar, a bater-se à porta daquele coração, Senhor, para que Jesus realmente possa entrar e fazer morada ali. Ó meu Pai do céu, toca nas vidas daqueles que estão aqui nessas condições.
Senhor abençoa cada um. Abençoa também aqueles que um dia já te receberam nos seus corações. Aqueles cuja casa, Senhor, está consagrada a Ti, e tal como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que, ó Deus, nós possamos ter na nossa igreja muitas casas servindo ao Senhor, de portas abertas para que a Tua palavra seja pregada e anunciada e muitas almas sejam ganhas para Ti. Ó Pai do céu, derrama o Teu Espírito sobre nós. Vem, Senhor, tocar nas nossas vidas. Nós Te agradecemos e oramos no nome bendito e precioso do Senhor Jesus. Amém. O Senhor abençoe-vos. Bem-vindo, bem-vindo. Podeis sentar-se. Breves momentos de oração silenciosa, reflexão. E quando a música instrumental terminar, o nosso culto está terminado também.